Olá, tudo bem? Estou de volta, Pastor Bruno Mello, com você no nosso canal, para falar um pouquinho sobre a importância do amor, né? E hoje gostaria de compartilhar essa importância do amor na realidade do fazer o bem, né? Fazer o bem, não importa a qual pessoa você faça, não importa quem você ampare, mas na necessidade exatamente da promoção do bem, de criarmos uma corrente do bem, porque na verdade o mundo de hoje tem desenvolvido uma corrente do mal, né? Porque as pessoas já não mais se toleram, as pessoas já não mais se amam, já não mais se respeitam, existe exatamente um desamor, um desalento, uma falta exatamente de compromisso ou comprometimento com as pessoas, de auxílio, de ajuda, de socorrimento. Quantas vezes nós vemos pessoas à margem da sociedade, pelos caminhos, não é? Em situação de rua, em outras características que nós passamos de largo. Quantas vezes nós temos visto mães espancando filhos e vice-versa? Quantas vezes nós temos visto meninos, adolescentes, jovens se degladiando, se matando uns aos outros? E aí o que a gente pensa é que talvez uma atitude do bem, né? Uma atitude de bem ou do bem, possa exatamente mudar o quadro, ajudar, transformar, convencer, converter. Diz um pensador, né, que para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça coisa alguma. Então, meu filho, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu amigo, que está comigo agora no nosso canal, se você sabe fazer o bem e não faz, diz a palavra, existe exatamente a situação de pecado. E a gente precisa mudar isso. Uma vez eu estava pensando também, eu não consigo mudar as pessoas, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso começar mudando por mim. Então, quem sabe, uma atitude de bem em mim, uma atitude boa em mim, possa exatamente ajudar outras pessoas a terem a mesma percepção. Pensando nisso, gostaria de contar para você uma história. Uma vez um homem, né, foi chamado aí para poder pintar um barco. Um barco. Ele foi convidado para pintar um barco. E o proprietário do barco o levou, né, até a sua casa. Durante a pintura, aquele pintor se esmerou em fazer o melhor serviço. Eu estava pintando o barco com uma cor, um vermelho brilhante, bonito. O barco estava ficando exatamente maravilhoso. E o pintor ficou muito tranquilo, né, porque já havia pago o serviço e deixou ele realizar aquele trabalho, porque já também conhecia a história do pintor, sabia que era um bom pintor e gostava de fazer exatamente as coisas com carinho. Ao longo do serviço, o pintor percebeu que existia um furo no barco. E ele decidiu então tapar aquele furo. Ele consertou o furo e continuou pintando e fez com que o barco funcionasse de forma tranquila e bastante proeficiente. No dia seguinte, né, o pintor estava na casa dele, já tranquilo, né, trabalhando normalmente na sua oficina. De repente, no final do dia, chega o rapaz que o havia convidado para pintar o seu barco. E o chama, né, chama ele, fala: "Ô pintor, chega aqui." E quando ele chegou, ele falou: "Olha, eu queria te dar esse cheque aqui." Quando ele olhou, era um pagamento assim, vultuoso. E aí ele falou assim: "O senhor já me pagou pela pintura que eu fiz no barco do senhor." Ele falou: "Sim, mas isso que eu estou te pagando não é pelo trabalho da pintura. É porque você consertou o vazamento do barco." Aí o pintor falou: "Ah, mas olha só, meu senhor, foi um serviço tão pequeno, foi coisa tão simples. Certamente o senhor não está me pagando uma quantia desse tamanho por ter feito somente um ato de amizade, de bondade. O senhor já havia me pagado. Eu só fiz aquilo que eu julguei exatamente fazer." Aquele homem, então, com seus olhos lacrimejando em lágrimas, ele disse o seguinte: "Meu amigo, meu caro amigo, você não compreende o que você fez. Deixa eu tentar explicar para você em breves palavras. Quando você pintou o meu barco, eu não disse para você que ele tinha um vazamento. E aí o barco se secou, estava lá no quintal da nossa casa, e aí eu fui trabalhar. Quando eu saí para trabalhar, deixei o barco secando, o barco secou. Os meus filhos, quando viram o barco bonito, reformado da forma que estava pintado, eles pegaram o barco e saíram para uma pescaria na represa próxima da nossa casa. Quando eu cheguei em casa e não vi o barco lá no local onde ele estava, saí desesperado perguntando. A minha esposa falou que estava com os nossos filhos, que eles haviam ido pescar. E aí eu lembrei, porque na verdade eu sabia que aquele barco tinha um buraco. E comecei a ficar desesperado, corri para a represa, não conseguia avistá-los. Daqui a pouco eu vi eles remando, chegando para a margem da represa, e aí desceram do barco com os seus peixinhos, felizes, tranquilos, e eu abracei eles assim como eu nunca tinha abraçado. Senti uma possibilidade também de renovo de vida extremamente grande, como eu nunca tinha sentido. E aí eu olhei, vi que o furo havia sido consertado. Então eu imaginei que quem tinha consertado teria sido o Senhor. Daí, ao constatar isso, todo o dinheiro que eu possa dar ao Senhor nunca vai pagar a vida que o Senhor garantiu dos meus filhos.
demonstrando, sem mesmo pensar nisso, o amor que o Senhor tinha pela gente. Então a sua atitude de bondade e a sua graça me proporcionou ter os meus filhos e viver com eles nos dias de hoje e até o dia que o Senhor, nosso Deus, definir. Moral da história: não importa para quem, ou de que maneira, ou quando, apenas ajude, ampare, enxugue as lágrimas de alguém, escute com atenção e carinho aquilo que alguém deseja te falar, conserte todos os vazamentos que você possa perceber, porque na verdade a gente nunca vai saber quando estarão precisando de nós, ou sobretudo, quando Deus nos reservará a agradável surpresa de ter sido útil e importante para alguém, talvez até mudado a sorte e a história de alguém. Pensando nisso, gostaria de ler com vocês a palavra do Senhor. Livro do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de rapidamente fazer uma reflexão sobre o contexto desse texto, porque é muito maior, né, o contexto de um texto. O apóstolo Paulo conversando com a igreja em Gálatas, com a igreja em Galácia, na terra da Galácia, ou a igreja em Gálatas, dos Gálatas, né? Ele conta algumas questões que são bastante importantes para a vida daqueles irmãos, daqueles seus filhos na fé, sobre suas posturas, sobre a realidade exatamente do amor, da proteção, do cuidado, né, de um relacionamento de intimidade e de prevalência para com Deus e para com a sociedade, de honestidade, de integridade. E aí o apóstolo Paulo encerra exatamente a sua epístola, né, aos Gálatas, a sua carta aos Gálatas, dizendo exatamente isso, que a gente precisa fazer o bem. O texto diz que sempre que pudermos, devemos fazer o bem, porque a prática do bem nos leva exatamente a resultados bons. Uma das questões que ele cita é se não tiver desfalecido, porque ao longo da vida e da história, o próprio Senhor nosso Deus vai dizer exatamente no livro de Mateus, na epístola de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria, por conta exatamente da multiplicação da iniquidade, né, do pecado, da realidade exatamente da corrupção e do mal, as pessoas têm desfalecido, as pessoas têm perdido suas forças, as pessoas têm perdido o seu ânimo e até mesmo a sua fé. O apóstolo Paulo diz para a igreja para que não permita que isso aconteça. E diga, olha, faça sempre o bem, principalmente aos domésticos da fé, aqueles que na verdade também são alimentados pela fé, porque às vezes uma prática de alguém, uma prática boa de alguém, pode ser o alimento necessário para que a fé do outro prevaleça. E fé traduzida em esperança, para que a fé do outro seja aumentada, seja fortalecida, seja exatamente estimulada. Na nossa história, o jovem pintor, ele havia recebido para fazer um determinado serviço. E ele percebeu que ele poderia também fazer uma atitude boa, né? E jamais imaginava que essa atitude poderia lhe render até uma boa quantia, como rendeu. Ou, sobretudo, além, como diz o pai daquela história, né? Não há valor que pague exatamente a proteção e o cuidado e o amor de ter os filhos com ele. Aquele jovem olhou, aquele homem olhou, aquele pintor olhou e viu, poxa, nada vai me prejudicar em passar aqui um selante para que eu possa impedir que a água continue entrando nesse pequeno furo. E ficou até bonito o seu trabalho, porque ele foi pago para aquele trabalho. Muitas das pessoas, às vezes, se limitam, né, a fazer somente aquilo que eles pedem, ou, sobretudo, fazer algo não com prazer, não com alegria, mesmo que tenha sido pago para isso, né? O que o apóstolo Paulo convida a nós pensarmos é exatamente isso. Fazer o bem poderá criar uma grande corrente do bem. Fazer o bem poderá minimizar o mal e, sobretudo, fazer com que o mal seja extinto, extirpar o mal do nosso meio. Nós precisamos exatamente de uma sociedade de bem que promova o bem. Nós precisamos exatamente de pessoas de bem que façam o bem.
Nós precisamos exatamente viver a integridade, a honestidade, o amor como conduta correta, não como exceção, mas como regra. A gente precisa então que a sociedade experimente exatamente o resultado da prática do bem. E isso só vai depender de nós mesmos. Só depende de nós mesmos. A começar por mim, a começar por cada um de nós, nós podemos fazer a diferença, tornando exatamente a nossa vida, a nossa vivência melhor. E, sobretudo, quem sabe, tornando a vivência, a vida de outras pessoas melhores. Pelo simples fato de ouvir alguém, pelo simples fato de enxugar as lágrimas de alguém, pelo simples fato de abraçar alguém. Nesse sentido, talvez você possa estar tapando os vazamentos que garantem vida para a glória de Deus e para a bênção de nós mesmos, né, como sociedade. Façamos o bem, não venhamos permitir que essa corrente se quebre. Então estou convidando a você para, de mãos dadas comigo, formarmos essa essência maior chamada bem, que representa a glória do nosso Deus na vida daqueles que creem, na vida daqueles que desejam exatamente serem felizes. Tá bom, meu querido, minha querida, meu amigo, minha querida, meu amigo, minha amiga, né? Que você possa levar no seu coração essa essência do bem e essa promoção do bem para a glória do nome do nosso Deus. Abraço no seu coração, a gente ainda se vê por aí.